Olá, tudo bem? Você está no Econotel, Economia e Teologia Cristã. Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Você está no Econotel, Economia e Teologia, quase no mesmo universo, né? Para fazer uma brincadeira lá do Cosmotel, um outro podcast que eu também trabalho. E, bom, mas aqui nesse podcast eu não estou sozinho, não vou fazer ele sozinho. Aliás, eu não arriscaria de forma alguma a começar mais um projeto desse tamanho sozinho, tá? E, bom, meu nome é Alexandre. E comigo também está o Thiago Severo, que é o que vai fazer, vamos dizer aí, o outro suporte do Econotel. E aí, Thiago, tudo bem? Tudo bem? Bom, eu sou o Thiago Severo, como o Alexandre já introduziu, né? E eu estou, grato aí por participar e vamos ver aí, vamos fazer esses estudos aí, essas conversas, né, na verdade, sobre economia e teologia, né, e ver aí temas começando com uma perspectiva um pouco histórica aí, né, talvez, e caminhando e avançando, né, no decorrer da história e vendo conceitos. E tem bastante, né? Porque, bom, como a gente está começando um podcast, a gente está começando do começo. E temos, assim, milhões de coisas para definir, né? Então a gente estava até discutindo, né? Como é que a gente faria esse podcast? Tem diversas perspectivas, dá para fazer isso de diversas formas. Questão mais histórica, uma perspectiva mais de definição, o que são os termos e tudo mais, né? Então, assim, tem muita coisa. E a gente vamos começar do começo, vamos começar bem devagar. E a ideia nossa aqui dentro do podcast Econotel, é de falar de economia e teologia, ou seja, as duas áreas, tá? Mas antes da gente começar dentro mesmo, propriamente dito, dentro dos assuntos, primeiro só uma explicação geral do que a gente vai fazer, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tratar de teologia, obviamente, porque tanto eu quanto o Thiago, nós somos cristãos há bastante tempo, né? E a gente vai partir de uma perspectiva cristã, de teologia cristã, daquela teologia que a gente já está cansado de saber, que é aquela teologia das igrejas evangélicas, cristianismo ortodoxo, aquele cristianismo histórico, né? Então a gente vai partir dessa perspectiva, é claro. Sempre tem divergências dentro da teologia. A história da teologia é uma história de divergências, né? Então tem milhões de divergências, e é claro, ainda assim estamos dentro do cristianismo, do mesmo cristianismo, né? Então essas divergências vai continuar, né? E ainda mais dentro de economia. Nossa, aí acho que só tem confusão em economia, né, Thiago? Ainda não, com certeza não, e essas divergências são normais, né, porque a gente pode ficar muito bem dentro do que o C.S. Lewis, né, falou, o Mere Christianity, né, tem coisas que são bem definidas, que a gente abraça em comum, assim, e não tem discussão nenhuma, né, porque, por exemplo, o cristianismo ortodoxo vai defender, por exemplo, o cristianismo, a trindade. Isso é um tema que não defendeu a trindade, não é, saiu da ortodoxia, Já saiu da ortodoxia, né? Já saiu do cristianismo. Já saiu, né? Mas, claro, a gente pode, nos detalhes, assim, alguns detalhes a gente pode discordar, mas é saudável, é saudável e também é uma ótima oportunidade de crescimento, né? Porque exatamente. Sempre contrapondo as visões e conversando, a gente pode se entender em qualquer campo do conhecimento, assim como a gente está pretendendo aqui a teologia e a economia. Então isso é bem produtivo, é bem frutífero. Exatamente. E aí, dentro dessas divergências, bom, a gente tem muitas divergências. Por exemplo, sem adentrar na temática, eu tenho uma lista de divergências entre cristianismo, por exemplo, dentro do cristianismo, não é fora, dentro do cristianismo, e, por exemplo, dentro das ciências naturais. A minha primeira área de atuação é dentro de ciências naturais, minha formação em física e tudo. Mas aí a primeira pergunta que para quem está ouvindo, mas um físico falar de economia? Vai ter um físico falando de economia, porque agora
esse ano, estamos gravando isso em 2022, o início desse ano eu também comecei uma faculdade de economia, né? Só colocar um parênteses aqui, a gente vai intercambiar muito esse termo economia, mas o correto, o padrão mesmo é ciências econômicas, é um plural, porque tem várias ciências econômicas, né? Não tem uma só. Mas aí o pessoal gosta de intercambiar economia, então a gente arredondou para, igual como um bom físico e professor de engenharia também, vamos arredondar que dá certo, né? Então eu comecei a faculdade de Ciências Econômicas esse ano e aí já estou estou lendo algumas coisas sobre economia já há algum tempo e o melhor jeito de aprender e apreender aquilo que você está estudando é transmitindo conhecimento. E é isso que eu estou fazendo. E aí então eu estou começando agora e eu falei, não, a melhor forma de eu fazer isso é colocar em prática o que eu estou aprendendo. Então a gente vai começar a falar desses assuntos de economia, de teologia, que seja um assunto já bastante natural para a gente, né? Então falar de teologia é tranquilo. E agora a gente vai interconectar, melhor dizendo, com as ciências econômicas, né? Ou com a economia. E aí, bom, mais para frente, futuramente, em outros episódios, a gente está começando com esse piloto agora, né? Até para a gente ver como é que vai ser o formato dele. Mais para frente a gente vai trabalhar com as definições. O que é economia, o que é ciências econômicas, e é claro que dentro das áreas de ciências econômicas a gente vai trabalhar com tudo isso que a gente ouve falar de quando liga o rádio, quando liga a TV, o PIB caiu, a inflação, o IPCA, o Fed está imprimindo dinheiro. Pera, banco pode imprimir dinheiro? Bom, não só pode, como fez, e muito. A questão é se deveria, né? A questão é... Exato, deveria imprimir dinheiro. A questão é que nem se questiona isso, né? Não, você já passou batida. Eu estava ouvindo hoje de manhã, vindo para o trabalho, eu estava ouvindo aquele via podcast, né? Que também tem vídeo do Ideias Radicais, muito bom, tá? Já tem um tempo que ele lançou esse episódio que eu estava ouvindo apenas hoje, né? Falando lá que o Federal Reserve, vamos dizer assim, é o Banco Central lá dos Estados Unidos. Ele soltou a notícia já tem um tempo, eu nem olhei a data, mas assim, é coisa de pouco tempo em relação ao que a gente está gravando agora, né? Em 2022 ainda, só para colocar uma data, né? Em 2022 ainda, o Fed disse que vai parar de imprimir dinheiro. Não, e assim, a gargalhada que a gente faz é literalmente isso. Não é possível que eles vão fazer isso. Porque teve, e a gente vai discutir isso em assuntos mais futuros, até definir o que significa imprimir dinheiro, né? Que aí as pessoas podem pensar, mas eu posso imprimir dinheiro? Nem tente fazer isso, tá? Não invente fazer isso na sua casa porque dá problema, tá? Então não faça isso, tá? Nem o governo deveria imprimir, a gente já começa por aí. Tá? Me lembra bastante a questão até a lei do Frederic Bastiat, né? Tem uma parte não vou lembrar exatamente a página exata, obviamente, mas tem a citação que ele fala, se como indivíduo, né, algo que eu não posso fazer como indivíduo, que não é moral, não é ético, né, por que se torna ético quando é o Estado que faz, né? Ou seja, se como indivíduo eu não posso imprimir dinheiro, né, porque dá problema, como você estava comentando, né, como é que quando o Estado passa a fazer, né, a mesma coisa que ele condena, né? Como é que ele condena? Isso, de repente se torna moral, né? Se torna... E mais do que isso, e a gente vai entrar nesses detalhes também em outros episódios, mais do que isso, só ele pode. Só ele pode. Você não tem uma instituição autorizada pelo Estado para imprimir dinheiro. Não. Pelo menos assim, é claro. E aí colocando um outro ponto em cima dessas questões de podcast que a gente vai colocar aqui, de economia e teologia, a gente está no Brasil. Nós moramos no Brasil, então tudo que a gente vai falar em relação à questão de governo e de economia monetária. O que é economia monetária? Então, esse é um outro termo que a gente vai tratar também. A gente está com a nossa visão a partir do Brasil. Então, a gente vai falar de Banco Central americano, Banco Central europeu, japonês e tudo mais, a partir de um conhecimento de economia que é
internacional, mas com a nossa visão, com a nossa cabeça brasileira, né? Então, assim, aqui dentro do Brasil não se permite, além do governo federal, outra instituição imprimir dinheiro, né? Não pode, só ele. E aí, aí é uma confusão grande. Então a gente vai trabalhar muito com essas questões de economia, de definições também, o que é PIB, o que é inflação. No momento que a gente está gravando, por exemplo, esse podcast, a gente está... Eu não vou arriscar falar essa expressão, que é no fim de uma pandemia, né? Porque isso aí tem mais um viés político do que sanitário, de ciência, e aí eu tô falando de ciência real mesmo, tá? Eu acompanho... Não cientificismo, né? Não cientificismo. Exato. Não esse mantra, né? Mas eu acredito na ciência, né? Não, isso aí é outra besteira, é outra... Como é que a gente fala dentro da filosofia? É uma cosmovisão, não. É uma coisa... Exato. Né? Ciência não é cosmovisão, tá? Então, o cientificismo é uma cosmovisão. Não é cientificismo, né? E eu sei ler, eu leio os gráficos lá do Covid, número de mortos e tudo mais, mas mesmo assim eu não me arrisco a dizer que a pandemia acabou, não por questões científicas, mas por questões cientificistas, não dá para afirmar isso, né? Então, nesse período de vamos colocar assim, quase fim da pandemia, a gente ainda está tendo nesse momento muitas questões de crises econômicas. Esse podcast mesmo que eu estava ouvindo do Rafael, o Ideias Radicais, é excelente, inclusive. Eu tenho, obviamente, e isso vai ser uma coisa comum, eu tenho discordâncias com ele, com diversos outros economistas, isso é normal dentro da economia. Dentro da física também eu tenho discordância com um monte de físico, então imagina se não vou ter dentro da economia, claro. Porque a economia, ela é explicando um pouquinho melhor aí, que a gente vai até detalhar isso, a economia, ela é o equivalente a uma matemática aplicada, só que a economia, ela é uma ciência social aplicada. Então, seria o equivalente a, por exemplo, você pegar, igual eu dei aula um pouco mais cedo, nesse momento que eu estou gravando o podcast, no momento mais cedo, eu dei aula para um pessoal onde eu falei sobre matemática aplicada à engenharia civil. Então, é entre aspas, tipo de matemática que é aplicada. Então, eu tenho a ciência social, uma ciência social, porque também o termo é no plural, ciências sociais. Aí eu pego uma área das ciências sociais e aplico ela dentro da sociedade. Essa ciência aplicada à sociedade é o que nós chamamos de ciências econômicas, também no plural, né? E aí, de novo, não é, e já coloco isso como basilar, a gente nem vai chegar a discutir, talvez discute um pouco sobre isso, mas não vamos discutir muito a fundo sobre isso também. Eu considero que as ciências econômicas não é uma ciência exata, obviamente não é uma ciência social, e ela não utiliza, como os positivistas, e aí a gente vai brigar muito com os positivistas, né? Aliás, a gente sempre briga com positivista, né? Dentro de qualquer área, né? Qualquer área. Dentro da economia, direito, filosofia. Todo mundo briga com os positivistas, né? Que é o quê? É aplicar o mesmo método científico das ciências naturais nas ciências econômicas. Não, eu não faço isso. Para começar, eu não aplico nem o mesmo método científico da física, que é da minha área, eu não aplico nem na biologia. Imagina pegar o mesmo método científico da física, por exemplo, e aplicar às ciências econômicas. Não vai funcionar nunca, nunca, tá? Tem gente que faz, que são o pessoal do positivismo, tá? Para mim, como diz o Mises, trocando as palavras, tá tudo errado, tá todo mundo errado, não se faz isso de forma metodológica, tá? Porque tem milhares de fatores, né? Por exemplo, quando eu vou dar aula de física, eu faço alguns experimentos de física, e algum desses experimentos, né, eu controlo assim, direitinho, eu consigo controlar ali a precisão, e é literalmente essa expressão, quase todas as variáveis do experimento de física, num laboratório simples, que não tem tanta precisão e tudo mais, eu consigo controlar. Se eu não consigo controlar nem 100%, e ninguém consegue controlar 100% de todas as variáveis de um experimento físico, imagina fazer
não é nem controlar, fazer um experimento social ou um experimento de economia. E o fator, tocando nesse assunto, assim, o fator básico, né? Somos indivíduos, né? Por que nós estávamos falando agora das discordâncias que temos, às vezes no mesmo campo, temos nos detalhes, temos discordâncias, né? É impossível você aplicar algo vou até acho que fazer uma analogia, assim, por exemplo, aplicar estatística, né, a seres humanos que são indivíduos, que têm a capacidade de mudar o pensamento, né? Para mim são mais ou menos, não sei, um cara que crê cegamente as estatísticas é como os videntes lá do Condenado ao Inferno de Dante, lá que eles tinham a cabeça virada para trás, ou seja, porque só olha para o passado, na verdade, né? A estatística ela só diz como se comportou até o período da pesquisa, né? Mas como você aplica em seres humanos é impossível. A gente muda de pensamento, a gente é imprevisível, né? Somos imprevisíveis na maioria do tempo. Tanto que o maior tratado de economia, vai falando em Mises, né? Ação humana, né? Ação humana. E fazendo essa... E até por esse próprio tratado aí já, por exemplo, já refuta aquela... Tu falou aí talvez o princípio do fim da pandemia aí, né? Refuta aquele mantra, né? A economia a gente vê depois, como se a economia fosse algo à parte do ser humano, né? Dá para segurar a economia. O Mises botou lá, ação humana, o maior tratado de economia, leva esse nome porque é exatamente... Seres humanos agem. É um estudo da ação humana e ela é imprevisível, né? Assim, não tem como aplicar uma fórmula assim, não. O ser humano vai funcionar sempre assim, dado a determinado estímulo, né? Como se não tivéssemos capacidade de reagir ao contrário, né? Totalmente o oposto do esperado. Pois é. E aí, colocando essa questão justamente do princípio do fim, ou talvez não o princípio do fim da pandemia, a gente não sabe. Olha só, tá aí uma aplicação prática. A gente sabe se a pandemia vai acabar agora? A resposta é não. Porque não é uma questão econômica. Eu vou até mais além, viu? Não é uma questão nem social, inclusive. Porque não dá pra gente saber. Porque aí, vai que Deus o livre, aparece uma outra questão sanitária. A pandemia não acaba. A gente, nesse momento que a gente está gravando, a gente está no momento vai ter eleição este ano, em 2022. A pandemia acabou ou não? Depende da eleição. Como assim depende da eleição? Pois é, literalmente depende da eleição, né? Então, assim, a gente não sabe se acabou ou não. Teve absurdos, por exemplo, em foi 2020 que teve eleição, não foi? Foi 2020, teve eleição municipal. Né? Aí a pandemia deu uma pausa pro pessoal votar. Mas, pera, como fazer comício, né? O pessoal votar, fazer comício, fazer aglomeração né? Aglomeração, teve manifestação e tudo mais. Aí o vírus que é um vírus democrático. Vírus democrático. Democracia é um outro... É um outro tópico. É um outro detalhe que a gente vai tratar aqui também um pouquinho de democracia, né? Então, assim, veja que a quantidade de temas que a gente pode tratar de economia é gigantesca. A gente pode tratar, e a gente vai acabar tratando um pouquinho de cada. Por exemplo, essa obra do Mises, Ação Humana, ele não inventou, mas é uma área, só esse termo já dá, assim, para a gente conversar horas e horas, que é a praxeologia, que é a questão da ação humana. O que é a ação humana? É um ser humano que age. Como é que você sabe como esse ser humano age? Depois que ele agiu. Literalmente depois que ele agiu. Não dá para você saber para onde é que ele age. Aí eu faço até uma comparação, para eu entender, vamos colocar desse jeito, né? Eu faço até uma comparação com a mecânica quântica. A mecânica quântica eu ainda consigo ver uma tendência que são aquelas probabilidades. Dentro da economia, dentro dos seres humanos, a gente consegue ver uma tendência igual a gente vê na mecânica quântica. Só que assim, a gente tem uma margem de erro dentro da mecânica quântica pequena, vamos colocar desse jeito. A margem de erro de uma quantidade de seres humanos, que também dá para ver uma tendência, é muito maior. É muito maior, né? Então, o clássico exemplo agora do princípio do fim, talvez não, da pandemia, e o Fed agora desligando as impressoras, né? A gente vai explicar em outros podcasts o que significa desligar as impressoras, de imprimir dinheiro, né? Nesse podcast o Rafael estava falando lá do Ideias Radicais, né? Durante esse período da pandemia,
o balanço do Fed, a gente vai explicar também o que é o balanço do Fed. O balanço do Fed, em outras palavras, só para a gente contextualizar aqui, é quanto de dinheiro que o Banco Central americano tem e controla, tá? Ou seja, ele sabe mais ou menos... De novo, essa expressão mais ou menos vai aparecer demais, tá, na economia. Ele sabe mais ou menos quanto que tem de dinheiro. Dinheiro, pior que eu não tenho aqui. Pô, economista que não tem papel. Aliás, eu não sou economista, aqui, já vou... Aí, isso, tá aí, ó, pronto. Nem moeda eu tenho aqui, né? Um outro detalhe que eu já vou colocar logo de cara, eu e o Thiago não somos economistas. Sim. Não temos carteirinha do COFECOM, do Corecon DF, então a gente não tem autorização de nenhum órgão para agir de forma econômica, para dar conselhos econômicos, para coloca aqui, aposta ali, coloca seu dinheiro em tal lugar. A gente não vai fazer isso e nem temos autorização estatal para fazer isso, tá? E não vamos arrumar problema para isso também para nós, tá? Então, não damos conselhos financeiros também, tá? Não. Então, no caso do Fed, eu achei uma moeda de 50 centavos na minha carteira. É isso aqui. Dinheiro, quando a gente fala de dinheiro, papel moeda, é essa nota, igual o Thiago mostrou a nota de dólar, ou essa moeda que eu tenho aqui é uma moeda de 50 centavos. Isso aqui é dinheiro, papel moeda, que é o que a gente chama. O Fed tem mais ou menos uma ideia, e tem vários balanços lá de contabilidade lá do Fed, tem uma ideia de quanto que tem de dinheiro na economia. Dinheiro, essa moeda que eu tenho aqui, essa nota aí de dólar, é um objeto. Ela tem um valor, e aí depois a gente vai discutir o que é valor, que é uma coisa, o que é preço, que é outra coisa, o que é dinheiro, que é outro conceito, e o que é moeda, que é um outro conceito. São 4 conceitos completamente diferentes e distintos que no dia a dia a gente coloca no senso comum como iguais, mas são tudo diferente. Então esse objeto que eu tenho aqui, que está escrito 50 centavos, é um objeto. Ele vale 50 centavos? Isso aí, vamos dizer aqui para o nosso senso comum o que vale. Tá? Ou seja, eu pago 50 centavos para ter essa moeda aqui. Então isso aqui é um dinheiro, é um papel moeda, é uma mercadoria. Aí o Fed, ele pode imprimir, ou seja, fazer essas moedinhas, no caso lá é dólar, né? Pode fazer essas moedas e tudo mais. Só que aí quando ele faz isso, ou seja, com 50 centavos, por exemplo, que é essa moedinha aqui, eu vou ali na esquina e compro 10 balinhas, por exemplo. Na medida em que o Fed aumenta a sua quantidade de coisinhas, de moedinhas dessa, circulando, hoje eu compro 10 balinhas com essa moeda de 50 centavos. Estou jogando um exemplo, que nem isso se compra mais. Amanhã, que vai ter mais moedinhas dessa, porque o Banco Central americano soltou, porque quis, e assim, é literalmente porque quis, tá? Eu estou colocando no senso comum, mas o termo técnico é outro, mas a verdade por trás é porque quis. Brace yourselves, inflation is coming. Pronto, tá aí ó, a expressão. Aí vai vir o quê? Um negócio que a gente conhece bem. Aliás, talvez a gente não conheça o termo técnico, mas a gente conhece na prática, que se chama inflação. Então hoje eu comprei 10 balinhas com essa moeda. Tem muita moeda circulando agora porque o Banco Central soltou. Amanhã eu vou lá no mesmo cara que me vendeu as 10 balinhas ontem, eu não consigo comprar 10 balinhas, eu compro 8 balinhas com a mesma moeda. Ou seja, essa moeda de 50 centavos perde valor. Aí o Fed, nesses últimos anos, né, vamos arredondar aí nos últimos, foram 5, 10 anos, ele dobrou a quantidade de moedas que ele tinha lá no Banco Central. O que acontece quando ele aumentou o número de moedas, essas moedinhas lá no seu balanço? Inflação. A inflação da americana agora, o último valor que eu vi, eu não olhei hoje, mas estava na casa de 8%. Acho que era 8,74%. Mas é na casa de 8%. Cara, a gente não vê inflação de 8%, americana, 8% há 60 anos. Há 60 anos a gente não tem inflação nesse dígito lá nos Estados Unidos, tá? Então, assim, é um negócio assim completamente louco, literalmente louco, tá? Então esse tipo de coisa a gente vai conversar também, o que é inflação, o que é imprimir dinheiro. Inflação a gente pensa, aumentou os preços. Não, inflação no sentido de que aumentou o preço é o que nós sentimos depois que a inflação já veio e passou por cima da gente, tá?
A gente vai até discutir isso também. É o efeito, né? Já é o efeito da... É o efeito, né? Não é a causa. Efeito, né? Não é a causa, exato. É o efeito da desvalorização da moeda, né? Desvalorização da moeda. A da moeda é essa moedinha aqui que... É, moeda papel. A moeda papel, que vale 50 centavos, mas que na hora que eu for comprar lá depois, eu não consigo comprar a mesma quantidade de mercadoria que eu comprava ontem com os mesmos 50 centavos. Eu vou comprar uma quantidade menor. Ou seja, eu estou trocando uma mercadoria por outra mercadoria, ou seja, papel moeda, que é uma mercadoria, por outra mercadoria, pacote de arroz, balinha, que for, esse valor dessa mercadoria, para o cara, é um valor menor. Isso já é o efeito de ter uma grande quantidade de mercadoria como essa circulando. Aí é um outro conceito que a gente vai trabalhar depois, que é o conceito da lei da oferta e demanda. Inclusive tem até uma expressão bonita, lei da oferta e demanda, que, já adianto, tem uma conotação diferente, lei em economia, diferente da lei da gravitação universal de Newton. São coisas diferentes. Assim como eu não vou aplicar o mesmo método científico da física, eu não vou aplicar teoria e lei lá para dentro da economia. Não dá, tá? Então a gente chama lei da oferta e demanda, essas coisas e tudo, mas é um pouquinho diferente, né? Então, bom, tudo isso a gente vai discutindo ao longo dos podcasts, mas começando então aqui nesse primeiro piloto aqui, a nossa ideia é de fazer uns podcasts de mais ou menos um tempo médio aí de uns 50 minutos até 1 hora. A temática a gente faz um pouquinho mais curto. Dependendo da temática, a gente vai fazer muito longo, só que a gente vai dividir em partes, ou seja, para você ouvir aí até mais ou menos uma média de até 1 hora, caso um tema... A hora que a gente começar, por exemplo, a trabalhar com keynesianismo, o que é keynesianismo? São escolas econômicas, né? Tem o keynesianismo, novo curso técnico de impressão de moeda. Se você já sabe consertar uma impressora, você já sabe 90% keynesianismo, tá? Então são esses detalhes. Esse negócio que a gente está falando de imprimir moeda, né? Imprimir dinheiro, que ainda está sendo usado hoje, vem tudo de um cara chamado John Keynes, tá? Que foi dizem que foi economista, né? Aí eu vou ser bem ácido nas minhas críticas, como eu sempre faço, tá? Então eu sempre vou colocar um pouquinho de acidez aí nas críticas. Dizem que foi um economista ali do século XX, meados de 1920, 1930, acho que, se não me engano, ele morreu... Ele não chegou na Segunda Guerra Mundial, se não me engano, né? Não, acho que não. Ele foi o rival do Hayek, né? Foi o rival do Hayek. O Hayek viveu até... o Hayek viveu bastante, mas ele morreu bem velhinho, né? O Hayek chegou até morreu no início da década de 80. Em 81, 82, se não me engano, o Hayek esteve aqui na UNB, aqui em Brasília. E não escutaram ele para variar, né? Assim como o Mises esteve na Argentina também. E não escutaram. Não escutaram. Se não me engano, em 50 ou 60. Não me lembro, mas foi por aí. Na década de 60. Né? E na década de 60, porque pouco depois ele fez um outro livro excelente chamado As Seis Lições. As Seis Lições. E assim, eu estou falando desses autores e tudo mais, na descrição dos episódios aqui, para esse agora talvez até que nem tanto, mas nos outros vai estar recheado de referências bibliográficas, o nome dos livros, o nome dos autores, aí o pessoal pode pesquisar depois, né? Então, As Seis Lições de Mises, inclusive tem em português, que é a obra que Mises não escreveu, mas são palestras que o Mises deu na Argentina, e aí depois, principalmente depois do falecimento dele, escreveram, né, gravaram, e aí transcreveram, foi a mulher dele e um outro cara que escreveram, e aí é esse livro que nós temos, chamado As Seis Lições. Né? Uma boa introdução, né? Uma boa introdução ao pensamento do Mises, né? Do Mises. Na realidade, eu vou colocar uma boa introdução de economia, viu? Não, perfeito. É uma boa introdução de economia, tá? Você quer entender a base da economia, como a gente vai começar aqui agora, eu até recomendo Mises, As Seis Lições de Mises, para entender a forma de pensar, né? A forma de pensar, de como é que você... as ciências econômicas, sim, é uma ciência, e toda ciência você parte de um olhar seu para a realidade. A realidade ela é muito complexa, não existe só realidade física,
obviamente, como cristão também eu vou defender isso, que não existe só realidade física, ou seja, realidade palpável, mas tem várias ciências que vão olhar para a realidade em algumas perspectivas, né? Por exemplo, que é o que o McCrafe, como é que é o primeiro nome dele? Alistair McCrafe. Alasdair MacLean é um outro cara que trabalhou em filosofia, que fez essa ideia da realidade estratificada em camadas. E o McCrafe, naquele livro A Ciência de Deus, que é uma introdução à teologia científica, que tem nada a ver com economia e nem com física também, tá? O McCrafe trabalha com teologia e ciências de uma forma geral. E ele dá uma perspectiva de você olhar a realidade em vários ângulos, em várias camadas. Ou seja, se eu vou acessar uma determinada camada, por exemplo, a camada de observar como é que funciona as trocas, mercadorias, negócios, eu não vou acessar com as ferramentas da física, mas eu vou acessar com outras ferramentas que são ferramentas da economia. Aí eu posso usar um pouquinho de matemática, alguma coisa, porque eu preciso ter alguma coisa. Isso aqui é um número 50. Então isso aqui é 50. Então eu vou precisar de um pouquinho de matemática, né? Então eu vou usar algumas ferramentas. Econometria, a gente vai falar um pouquinho de econometria. Economia dá para usar? Na minha perspectiva, dá. Para o passado, para o futuro não dá. Não, assim, e aí a gente já vai arredondar as contas de novo, né? Economia, você não faz previsão. Você vê tendências com a margem de erro gigantesca baseado no passado, né? Igual, voltando nesse podcast do Ideias Radicais, o que está acontecendo agora, nesse momento que a gente está gravando o podcast, tem todos os sinais, né? Tomara que todo mundo esteja errado, tem todos os sinais de uma nova crise econômica vindo agora a partir de 2022. Tem todos os sinais, né? E aí o Rafael, ele lista, quase que didaticamente, baseado na TASSE, né? É um outro negócio que a gente vai falar futuramente, que é a teoria dos ciclos econômicos, que é uma teoria, é um modelo... Do Hayek, né? Do modelo Hayekiano, né? A TASSE. Eu acho que é do Hayek. A gente Hayek? sempre fala baseado na escola austríaca, né? Mas eu não sei quem é que montou, acho que foi o Hayek. O Hayek eu sei que trabalhou com isso, mas a formulação final eu não sei se é só o Hayek, né? Hayek é o Friedrich Hayek, é um dos pais dessa coisa toda que nós estamos trabalhando, ele, o Mises, né, dessa coisa toda que nós chamamos de escola austríaca, né, que não tem nada a ver com ser da Áustria, tem a ver porque alguns caras são da Áustria. Não, a cidadania austríaca é só depois de ler o Ação Humana, né, as 1000 páginas do Ação. Ação Humana, né, Ação Humana é um livro do que o Mises escreveu. É 1000 páginas, na realidade, arredondando bem o número, é 1020 páginas. É um calhamaço gigantesco, é um livro grande, né? Então, o Mises, ele era austríaco, o Hayek não era austríaco, não, né? Hayek, eu acho que ele era alemão. O Hayek, isso. Agora eu fiquei até Hayek, deixa eu pesquisar aqui online, eu até fiquei... O Hayek, ele era alemão. Não, ele era austríaco, nasceu em Viena, 8 de maio de 1899. Ele era, na época ainda era Império Austríaco, né? Então tava Alemanha e Áustria tudo junto, tá? Então o Hayek era austríaco de nascimento, tá? O Mises também. O Mises era ucraniano. Mises era ucraniano? Segundo... ucraniano, nascido na Ucrânia, em 81 do ano 1881. Livre, exatamente, Ucrânia, 1881. Lá na cidade, nesse momento que a gente está gravando, tem a invasão russa na Ucrânia, e uma das cidades que estão sendo fortemente bombardeadas, eu não sei falar ucraniano, mas é nessa cidade de Lviv, na Ucrânia. Olha só, eu não sabia disso. Só que o Mises, ele era ucraniano de nascimento, fez a sua boa parte da sua formação acadêmica e tudo mais. Ele era um acadêmico, ele era um cientista mesmo, nessa perspectiva geral de cientista, tá? Ele fez tudo, foi professor de economia lá na Áustria.
né? Então, onde ele começou todas as coisas lá na Áustria, é claro, a gente está falando de 1880, 1881, ele passou ali no período, ele morreu em 1973, ele passou ali no período da Segunda Guerra Mundial. Década de 30, os alemães nazistas fizeram toda aquela grande besteira que fizeram, inclusive invadindo a Áustria, né? Invadindo a cidade de Viena, onde morava o Mises. Aí ele teve que sair fugido e faleceu em Nova York, lá nos Estados Unidos, né? Salvando a sua vida e saindo da Áustria, porque senão os caras deixou uma obra fenomenal, deixou uma obra... Escreveu muita coisa, deixou muita coisa escrita. Então a gente tem as 6 lições, que é um livro bem posterior, né? Que ele não escreveu, mas é um livro excelente. Tem um outro livro chamado Socialismo, excelente também. Assim, são obras, eu tô citando obras que eu conheço em português, porque o Mises escrevia em alemão, e tem as obras completas dele em inglês, né? Hoje em dia nós temos em inglês. Então, eu não li nenhuma obra dele em inglês, eu li obras em português, como Socialismo, que é excelente também. Tem um outro, eu não lembro agora se esse é o título dele, onde ele vai tratar da questão do cálculo econômico. Eu acho que o cálculo econômico sobre o socialismo, né? É dentro do livro Socialismo? Eu acho que, se não me engano, é dentro do Socialismo, né? Dentro do Socialismo, que ele vai tratar dessa vamos dizer assim, dessa teoria chamada cálculo econômico, né, que é literalmente um cálculo. Só que você não precisa saber matemática para saber que o cálculo não tem como ser feito. Ou seja, você sabe contar 1 mais 1? Sei. Então você sabe que o cálculo econômico sob o socialismo, o que é socialismo? A gente vai tratar também disso na perspectiva mais econômica, é o que nós temos no mundo hoje, vamos arredondar assim, tá? Literalmente é o que nós temos no mundo hoje. O cálculo econômico, ele é impossível de ser feito. E só a guisa de exemplo, assim, para resumir bem, assim, condensar bem, né? Onde há uma relativização da propriedade privada, é impossível fazer o cálculo econômico, né? Onde há uma relativização, porque as trocas, quando voluntárias, porque se tu tem um produto para vender que eu dou mais valor que os meus 50 centavos, já que a gente estava usando os 50 centavos do Alexandre de exemplo, né, que eu dou mais valor que os meus 50 centavos, eu compro dele tranquilo, sem interferência. Essa troca acontece ao natural, né? As coisas começam a complicar quando se tenta usar a econometria para bancar o vidente, né, ali, usar estatística e coisa, para bancar o vidente do que as pessoas vão querer, vão desejar, ou de como as pessoas vão se comportar, que aí começa a dar esses problemas no percurso aí, e afloram crises e etc, né? Mas basicamente é isso, porque se você não tem uma noção se você não tem uma noção de propriedade privada, você não tem uma noção, não tem como estabelecer valores e preços de forma mais satisfatória, vamos dizer, né? Exatamente. E aí a gente tem, por exemplo, bom, vamos usar não é nenhuma fake news ou qualquer coisa do tipo, né? Vamos usar aquilo que o pessoal chama de Carta Magna da nossa nação, né? A Constituição Federal de 1888, que é a Constituição, até esse exato momento que a gente está trabalhando aqui, é a Constituição que oficialmente manda no Brasil, né? Então é a Constituição Federal de 1988, tá? Ela lá no título 2, tá? Inclusive tá na internet, você coloca lá a Constituição do Brasil, você cai lá no site do planalto.gov.br, que é onde tem o texto em português oficial da Constituição. Título 2, dos direitos e garantias fundamentais, capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Aí tem o tradicional e talvez até o mais conhecido artigo 5º, tá? No artigo 5º vai falar de diversos detalhes, tá? Se eu não me engano, se eu não estiver enganado, e aí é um pouquinho mais de direito que eu não domino, mas o artigo 5º, ou ele todo, ou quase ele todo, é o que o pessoal chama de cláusula pétrea. O que significa isso? Não pode tirar, alterar ou colocar qualquer coisa em cima do artigo 5º. Eu não tenho certeza se é o artigo 5º todo, eu acho que sim, mas quase ele todo, isso eu tenho certeza, que ele é cláusula pétrea. Não tem como tirar, alterar ou colocar
nem pela mão de um ditador, pelo Congresso, o Judiciário, o Executivo, não pode mexer nisso, tá? Oficialmente, dentro do direito brasileiro, você não pode alterar isso. Aí lá no inciso 22, eu estou lendo aqui no inciso 22 do artigo 5º, é garantido o direito de propriedade. Ok, ponto vírgula, inciso 23, que é o inciso depois do 22. A propriedade, ou seja, a propriedade privada, atenderá no futuro a sua função privada? Não, a sua função social. Eu chamo de a propriedade privada de Schrödinger. Tu e não é proprietário. Schrödinger, ela da mecânica quântica, né? E não é, entendeu? Então, assim, pô, você me deu uma ideia, o artigo 5º é quântico, que tá na moda da gente fazer quântica com tudo, né? O artigo 5º da Constituição é quântico? É um negócio, isso é uma pergunta, não estou fazendo afirmação e não estou fazendo nenhuma revolução, tá? É somente uma pergunta científica. O artigo 5º da nossa Constituição é quântico? Depois eu vou estudar isso um pouquinho mais dentro da quântica. E aí, só um exercício, né? Só um exercício de física, inclusive, não tem nada de exercício de direito. Então, o inciso 22 diz, é garantido o direito de propriedade. O inciso 23, a propriedade atenderá à sua função social. E aí o 24, senão a gente vai ler o resto da Constituição, vamos só parar no inciso 24 do artigo 5º da Constituição, ele diz o seguinte, cláusula pétrea, não tem como alterar, tirar, fazer nada. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade individual, não, utilidade pública, ou, está escrito aqui também, por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Em outras palavras, o que está dizendo aqui, sem fazer interpretação, eu não faço interpretação de direito, eu faço leitura e interpretação do que está escrito nas palavras. Interpretação de direito é outro departamento que eu não sei. Aqui está dizendo na Constituição que a pessoa tem direito à propriedade, essa propriedade que a pessoa tem direito, ela atende uma função social, e essa função social que a propriedade atende, a propriedade privada da pessoa, vai depender do que a lei estabelecer, inclusive desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos na Constituição. Mas quem estabelece lei? Congresso Nacional. E quem faz interpretação de lei? Judiciário, que faz interpretação e até a fiscalização da lei. E quem faz a execução? O Executivo. Tá? Então, é o que está escrito na nossa Constituição. É o que nós chamamos, ou que dá para ser definido, ou que Mises coloca na hora de fazer o cálculo econômico, de socialismo. Então, assim, não estou fazendo julgamento de direito nem nada, eu estou simplesmente associando os termos que a gente vai trabalhar futuramente, tá? Então, isso é as definições de socialismo. Claro, o socialismo não é só isso. Até tem um livro, inclusive, Intervenção Estatal, né? Desculpa te interromper, Alexandre, mas a intervenção também do Mises, né? Se não me engano. Intervenção Estatal, exatamente. Contra a intervenção, não lembro exatamente o título, mas é Intervenção Estatal. Intervencionismo. Sobre o intervencionismo, se não me engano. Vou até pesquisar aqui, porque agora me falhou o nome aqui de memória, mas é Mises. Intervencionismo do Mises. Intervencionismo, esse é o nome. Intervencionismo, uma análise econômica. É um outro livro excelente do Mises, que inclusive está em português, que vai falar justamente dessa questão que eu acabei de ler na Constituição, que é a questão da intervenção estatal. Porque está na Constituição, o Estado pode intervir, e está de uma forma literal a intervenção do Estado, de desapropriar, seja por função social, seja pelo que a lei estabelecer, e a gente sabe que lei é algo escrito e que é interpretado. Interpretado por quem? Por pessoas. E interpretação, não existe uma única interpretação, seja lá do que for.
Então, quando você tem algo escrito, tem uma interpretação. E quem define a interpretação é o judiciário, não é eu. Eu não defino nada de interpretação, é o judiciário que define. E como é que eles definem isso? Ou o Thiago, não é o Thiago também. Mas quem é que define a interpretação do judiciário? Eles estudaram, eles têm uma base qualquer, e essa base a gente já sabe perfeitamente disso, que todo ser humano, eu, Thiago, qualquer pessoa no mundo, temos cosmovisões. A nossa cosmovisão aqui, por isso que economia e teologia, é uma cosmovisão cristã. O juiz que vai interpretar uma lei que foi promulgada pelo Congresso, ele vai interpretar aquela lei pela sua cosmovisão. Se a cosmovisão dele é cristã, é socialista, é comunista, é de direita, é de esquerda, é de centro, não sei. Mas o que ele interpretar e mandar colocar, eu que não sou de esquerda, de direita, de centro, nem nada, tenho que obedecer. Tem que obedecer porque tem o peso estatal inteiro, coerção, e aí a gente vai adentrar também o que é Estado. A gente está falando muito de Estado. A gente vai tratar também as definições de Estado, que é diferente de governo. Uma das definições, e aí a gente vai utilizar livros acadêmicos, inclusive, que são livros que são estudados pelo pessoal de direito. Por exemplo, Teoria Geral do Estado, né, do Cláudio De Tico. É um autor brasileiro que escreveu um livro chamado Teoria Geral do Estado e Ciência Política. Tá? É um livro que o pessoal de direito utiliza. E não é o único, uma das características do Estado, dessa coisa toda que a gente está falando, é um negócio chamado de coerção da violência, ou, em outras palavras... monopólio da violência também, né? Monopólio da violência. Exatamente. Monopólio da violência. Legítima, né? Os caras não colocam supostamente, eles colocam... Não colocam supostamente. Exatamente. E assim, não é invenção nossa, tá? Tá colocando um monopólio da violência. Não é a gente que está criticando o Estado, seja lá o que for, tá? E eu também não critico o Estado nem nada, o Estado é lindo, maravilhoso, tá? Eu quero ficar livre dele, tá? Então eu não quero arrumar pra minha cabeça. Mas assim, não é eu que estou colocando em críticas ao Estado essa expressão monopólio da violência. Não, essa é uma das características do Estado. Para o Estado ser Estado, tem diversas características, é ter um monopólio. O que é monopólio? A gente vai tratar disso também. É o único detentor da força violenta, ou da violência, ou da força policial, seja lá qual for, como é que é utilizada essa força, através de exército, polícia militar, polícia civil, polícia... Aqui em Brasília não tem, mas tem o guarda municipal em algumas cidades. É uma força estatal e é uma força monopolista. Somente o Estado pode ter, tá? Não são palavras minhas, são palavras lá da Teoria Geral do Estado que a gente vai ver também, tá? Então, a gente vai tratar de tudo isso, tá? Aqui nesse piloto aqui, a gente não vai nem acabar entrando na parte de história ainda, mas só do que a gente vai tratar, então a gente vai tratar de tudo isso. Tá? É uma apresentação, uma breve apresentação, né? Isso, uma breve apresentação do podcast inteiro, inclusive, né? Então a gente vai falar dessas coisas, né? A gente vai começar uma parte um pouco mais histórica, né? Teológica também, a gente vai tratar um pouquinho de teologia também, claro, porque é economia e teologia. Então a nossa cosmovisão e as nossas perspectivas de interpretação de Estado, de qualquer coisa da realidade física, é numa perspectiva, o óculos teológico, perspectiva teológica, da teologia cristã, tá? Essa vai ser a nossa base. Então, na hora da gente falar de Estado, se Estado funciona ou não funciona, por que não funciona, por que funciona, por que deveria funcionar, por que não deveria funcionar, esse tipo de questão é moral, não é moral, é ético, não é ético, o Estado fazer isso e aquilo, cobrar imposto, não cobrar imposto, isenção de imposto, não pagar imposto, sonegação de imposto, é pecado, não é pecado, depende, todas essas questões numa perspectiva teológica, a gente vai tratar também, ao longo do tempo, essas questões mais estatais, é claro. Aqui não é, e aí eu deixo mais um ponto cavado também, nós não vamos fazer, não temos intenção de fazer revolução, derrubar Estado, pegar em armas, não vamos, não queremos, não vamos fazer, e também nós não instigamos ninguém a fazer qualquer tipo dessas coisas. Aqui a gente vai trabalhar de forma acadêmica, de uma forma... como a gente diz na ciência, de uma forma
teórica, tá? A gente vai trabalhar aqui, teologia também é uma ciência, né? Então a gente vai trabalhar de uma forma teórica. Então a gente vai tratar de tudo isso, questões de economia também, das escolas econômicas e tudo mais, que aí tem muito assunto, e a gente sempre vai ter a contrapartida de estatística, sim, do passado, tá? Estatística do passado, porque é lá onde a prever o passado, funciona. prever o passado. Prever o passado, exatamente. O negócio que prever o passado. A gente só vai usar previsões do passado para trabalhar com questões igual essa que eu falei, de contabilidade, de balanço do Fed, balanço do Banco Central Brasileiro, né? O Bacen. A gente vai saber o que é M1, M2, M5, por que a inflação está aumentando, diminuindo no Brasil e tudo mais. Quais são, igual achei muito legal. E a gente vai usar muito desses exemplos, né? O presidente, os outros presidentes fora do Brasil, a gente pode criticar à vontade, né? Não tem problema nenhum, né? Eu acho que não. O Alberto Fernandes, né? O atual, nesse exato momento, né? O atual presidente da Argentina, né? Ele criticando essa questão de inflação. Engraçado, o cara é presidente do Estado de um país, Estado e país também são coisas diferentes, tá? Ele é presidente da Argentina criticando a inflação. Bom, até eu, que não sou ninguém no mundo, critico a inflação, ok. Só que como é que ele estava criticando a inflação? Que tinha essa ideia que todo mundo tem, que inflação é aumento de preço e tudo mais, que é uma besteira completa. Tá? Inclusive aqui a gente já deu uma definição. Botões, né? Normal. Vou diminuir o gás, vou aumentar o feijão. Como se fossem botões igual aqueles rádios antigos, né? A sintonia. Isso não existe, cara. Isso não existe. E aí, não controle só isso. De preços. Desculpa te interromper, mas controle de preços. Controle de preços. Literalmente controle de preços, né? Ou seja, controle de preços no sentido, não é que eu sou empresário e vou controlar os preços que eu vou vender da minha mercadoria, eu vou vender essa garrafa. Se eu controlar aqui a quantidade de compra de água, eu consigo vender essa garrafa um pouco mais barata. Aí eu estou fazendo controle de preço. Mas, parênteses, nem isso se consegue fazer com 100%. Tá? Nem isso, tá? Estou falando de uma pessoa, de um empresário, que nem ele consegue ter o cálculo econômico perfeito. Ele tem um cálculo econômico, ele consegue fazer, mas nem de forma perfeita ele consegue fazer, tá? E aí depois a gente vai ver isso futuramente, por que ele não consegue fazer o cálculo econômico dele, da empresa dele, dos produtos dele de forma perfeita. Que aí é um negócio que Hayek arrebentou nisso. É a ideia de informação, tá? Não tem como controlar a informação. E aí o Alberto Fernandes, só para fechar esse ponto, ele uma das atrocidades de economia dele falando, né, controle de preços. No Brasil a gente sofreu muito controle de preços na década de 80, início dos anos 90. Eu era criança e eu lembro disso, né, bem vagamente, mas eu lembro disso. Falando do negócio de controle de preços, mas o mais absurdo é que tinha forças ocultas. Isso foi o que eu traduzi do espanhol, né? Vai que o meu espanhol não tá bom. Forças ocultas que estão agindo para aumentar a inflação. Então, assim, eu acho que dá pra gente fechar o podcast com essa frase, né? Forças ocultas agindo no Estado e na economia. Aí não dá mais, viu? É simplesmente um absurdo completo, tá? Bom, então, senhores, é isso que a gente vai trabalhar aqui ao longo dos podcasts, tá? A gente vai ver direitinho aí a periodicidade, você já deve estar recebendo, já recebeu esse primeiro podcast, então você já sabe até qual a periodicidade que a gente vai acertar direitinho, semanal, quinzenal, a gente vai filtrar isso direitinho e ao longo do tempo a gente vai fazer um cálculo econômico que não tem retorno financeiro, mas a gente vai fazer um cálculo econômico, né? Testes, né? A gente vai fazer experimentos sociais. Sim, aqui a gente pode fazer, né, dentro do podcast, né, para a gente poder ver como é que é a atuação, né? E, bom, então é isso. Mais algum detalhe, Thiago? Você quer colocar? Não, acho que é isso mesmo. Acho que é a apresentação mesmo, os temas que a gente vai tocar, né? Os exercícios teóricos e intelectuais, teóricos, né? Importante. Tem nada de prático, não, só teórico. Não tem nada, essas, né, especulações que a gente vai fazer, né, e teorizar sobre, né, esse exercício racional aí sobre esses temas e é isso aí, vamos fazer esse cálculo econômico sem retorno mesmo, como tu disse, para ver a periodicidade, ver como a gente vai dar seguimento, né? Vai dar seguimento. Vai acertando. Então a gente vai fazendo isso ao longo do tempo, tá? E aí a ideia nossa é ser
uma coisa mais descontraída mesmo, tá? E, já vou dar um spoiler de algumas coisas futuras aí, tá? Vai ter temas especiais dentro dessa ideia de Estado, um pouquinho de direito, algumas coisinhas mais sobre movimentos, eu esqueci agora a expressão, mas movimentos teóricos de escolas vamos dizer assim, de escola sociológica, por exemplo, como conservadorismo e tudo mais, o pessoal vai falar bastante. A gente vai ter essas temáticas também, mas com especialistas mesmo, tá? A gente inclusive já está, nesse momento que a gente está gravando aqui, que é o primeiro ainda, a gente já está com a agenda, inclusive, grande, vendo com algumas pessoas aí, a gente só não vai falar nomes aqui, mas para deixar um pouquinho de gostinho aí, mas tem vários entrevistados aí que a gente já está entrando em contato, marcando e tudo, para tratar aí um pouquinho de direito, um pouco mais de conservadorismo, por exemplo, algumas ideias até um pouco mais técnicas, que eu particularmente não entendo muito de um ponto de economia, algumas coisas que eu ainda nem estudei ainda, como eu estou começando a economia agora, obviamente eu não sei tudo de economia, e nem vou saber, assim como não sei até hoje tudo de física, né? Então, a gente vai trazer algumas pessoas que conhecem, têm um conhecimento a mais sobre isso para essa conversa, nesse estilo que a gente está fazendo aqui até futuramente. Exato, aí para dar para trazer aí um ponto de vista mais técnico, né, sobre as questões, assim, e com mais propriedade, né, porque nós aqui somos meros curiosos intelectuais, né? Só curiosos, lemos algumas coisinhas aí e a gente vai colocando. E é claro, as divergências divergências e brigas, sempre que eu usar a expressão é tudo no bom sentido, né? A gente vai brigar muito no bom sentido, vai divergir muito no bom sentido e tudo mais, porque a gente tem, igual eu falei, ciências econômicas, são várias economias e tem várias escolas. Então a gente adota, assim como dentro do cristianismo, por exemplo, soteriologia, tem pessoas que são calvinistas, arminianos, molinistas, defende algumas visões diferentes de salvação. Tem pessoas dentro da escatologia que defende pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo, e são todos cristãos. Todo mundo é cristão, né? Mas tem as divergências. Aqui também dentro de economia a gente também tem as nossas visões que a gente gosta um pouquinho mais. Então tem o libertarianismo, que a gente vai tratar também, liberalismo, que é diferente de libertarianismo, que é diferente de escola austríaca, tem os keynesianos, pós-keynesianos, novos keynesianos, e tem mais um outro termo que eu sempre esqueço, são 4 termos, eu sempre esqueço qualquer outro, vindo do keynesianismo também. Então, assim, são coisas diferentes, e tem alguns que são críticos ao Keynes. Então, assim, são divergências e tudo mais, mas assim, a gente senta, conversa, tudo numa questão teórica, numa boa, tomando um chimarrão, um tererê, uma água, um café, numa boa, numa conversa boa. Então, bom, então é isso, senhores, e até a próxima.